Olá, vem com a gente. Está começando aqui mais uma entrevista no FPV Cast, direto da Feira de Proteção Veicular 2024. Grande movimentação aqui no Passeio das Águas, em Goiânia. A feira que aconteceu nos dias 17 e 18 de maio. E eu estou recebendo agora para um bate-papo o Eduardo Peixoto, da Delaporte Assessoria Contábil. Seja bem-vindo. Obrigado, boa tarde, é um prazer estar aqui nesse evento mais uma vez. Ano passado nós estivemos aqui prestigiando e esse ano novamente. E que diferença você percebeu do ano passado para esse? Esse ano eu percebi um movimento maior, mais expositores, né, acreditando aí na feira e bons negócios já fluindo. A Delaporte oferece que tipo de serviços? Além do serviço trivial de um escritório de contabilidade, que é a escrituração contábil, escrituração fiscal e trabalhista, né, nos âmbitos do departamento pessoal, a gente já presta uma assessoria contábil e fiscal e gerencial para as associações. É uma grande dificuldade das associações a questão da gestão. Às vezes se preocupam muito com vendas e a questão do gerenciamento do negócio fica à parte. Sim, o back-off, né, o back-off, que é a retaguarda, o pessoal da associação acaba deixando isso em segundo plano, né, não dá a devida atenção. Então a nossa contabilidade ela consegue dar essa assessoria lá para o gerente financeiro, quais documentação que são aceitas, né, pelas normas fiscais, pela Receita Federal e que são aceitas na própria prestação de contas. A associação, a prestação de contas dela é diferenciada? Tem documentos específicos e eles costumam ter dificuldade com isso até? Sim. A associação ela é primordial fazer a prestação de conta todo início do ano, que é referente ao exercício anterior. Então a prestação de conta é o objeto mais importante da associação, porque ela envolve um associativismo, são pessoas, união de pessoas, e ela tem que prestar conta para esses associados. Então a documentação tem que ser bem mais rigorosa, tem que ter uma guarda, né, muito mais específica e uma organização muito boa, tá? E é isso que a gente fica sempre batendo na tecla com o pessoal, cobrando essa documentação, informando que é devido ou não, para poder não ter nenhum problema com a sua prestação de contas. A contabilidade de uma associação é diferente da contabilidade de uma empresa? Em alguns pontos, sim. A empresa limitada, ela tem ali os seus sócios, né, que ele deve ter uma linha de acordância do que vai ser feito com a empresa e na associação veicular, o que acontece? Ela precisa sempre ter uma ata do que vai ser feito com os recursos arrecadado com o associativismo, né, com a contribuição, com o rateio. Então, assim, é como se tivesse vários sócios numa associação. Então, tem que ser muito transparente para que ele não infringe nenhuma regra do seu estatuto. Isso é interessante, né? Cada associado se sente... É um sócio, na verdade, Sim. mesmo, né? E espera essa transparência do gestor. Sim, é fundamental a transparência na gestão do associativismo. Mesmo porque você tem aí para garantir a prosperidade da associação, porque uma falta ali um desvio ou até mesmo um associado, ele tiver um indício que teve alguma falta pela associação, isso causa no mercado uma desconfiança e isso fica muito ruim. E aí o mercado, os associados acabam deixando a associação por causa dessa dúvida, exatamente. A associação precisa disso, dessa credibilidade para manter o associado ali, e a contabilidade é importante nesse quesito? Sim, a contabilidade é muito importante nesse quesito porque a gente está ali assessorando, tirando todas as dúvidas o que a associação pode adquirir, porque ela não pode sair adquirindo qualquer coisa. Ela tem que estar ligada com o seu estatuto, qual que é o fundamento que ela foi constituída, né? Então, se ela foi constituída para poder gerar um conforto ali de segurança nos bens materiais daquele associado, ela só pode adquirir bens e serviços que seja voltada para aqueles bens materiais que é o carro. Então, por exemplo, a associação não pode comprar uma viagem para Cancún, porque não tem nada a ver com a sua atividade. Então, assim, eu dei um exemplo muito esdrúxulo, mas
são coisas no dia a dia ali que o pessoal tem dúvida, né? Começa a recorrer lá, é isso que a gente dá de diferencial, aquela assessoria por ligação, por WhatsApp. A gente vive num país, infelizmente, de muita fraude, de muitos golpes, né? E muitos deles passam por esse setor de contabilidade, né? Setor tributário também. É importante um rigor na apuração de todas essas questões? Sim, como eu acho que eu não cheguei a comentar, o associativismo ele tem aí na legislação uma isenção, uma imunidade tributária. E a Receita coloca essa responsabilidade para a associação, uma empresa do terceiro setor, que ela faz parte, de cobrar todas as notas fiscais de seus fornecedores. Com isso, a arrecadação passa-se para os fornecedores. Então, por isso que é muito importante que a associação esteja com compliance fiscal, totalmente ali. Tudo que ela adquire, todos os serviços e compras estejam embasadas com documentação fiscal. E documentação fiscal não é somente nota fiscal. Um exemplo claro, se você faz um contrato de locação, de aluguel do imóvel, da sede, não tem nota fiscal que seja emitida. Se você faz um aluguel de carro, também não existe nota fiscal. O contrato, ele já é o documento que comprove a relação entre o fornecedor e o cliente. O Eduardo, quais são as maiores dores das associações de proteção veicular? O que você sente no dia a dia? O que eu percebo na associação veicular é a questão da organização de documentação, né? Eles crescem muito rápido, a movimentação cresce muito rápido, então começa ali com 100 placas, 100 associados, daí está 500, 1000 associados, com isso eles não conseguem crescer a sua organização. E aí começa a ter várias notas fiscais se perdendo, né? Às vezes o pagamento não chega junto com a nota fiscal, então a dor maior deles é essa questão da organização, né? E também tem muitas empresas que vendem que quer fazer a venda sem documento fiscal. Então, eles passam muita dificuldade com isso, porque eles têm a obrigação de ter nota fiscal e, às vezes, fica se prejudicado com essas empresas que não querem emitir nota. A regulamentação desse setor, você acredita que vai trazer mais dificuldade ainda para as associações nesse quesito de organização, porque vai aumentar a fiscalização, né? Sim. Eu acho que tem duas vertentes. Sim, vai ter uma dificuldade maior para eles se organizarem, enquadrar na nova norma, mas também vai trazer uma regulamentação que esse tipo de atividade que é muito importante e está gerando uma economia muito grande. Você vê muitos prestadores de serviço, muitos eventos acontecendo, muitos empregados, então emprega muita gente. Vai validar, né? Vai validar e com isso ele vai ter um norte maior, porque o terceiro setor ele acaba sendo uma margem da legislação, porque ele não tem uma legislação tão específica, né? E você tem uma regulamentação que norteia, vou pagar isso de tributo ou não, eu acho que ele vai ser fundamental, aí vai ser um marco para essa atividade. Você está na expectativa de que isso aconteça, por exemplo? Sim, porque isso acontecendo vai profissionalizar os profissionais da área, né? Às vezes vão ter lá pessoas um gerente financeiro ou alguém com mais captação para poder tocar a empresa, porque ela vai deixar de ser somente um associativismo, só um terceiro setor, e ela vai ter uma credibilidade no mercado, porque vai ter fiscalização sobre ela. Hoje, a gente fala que ela não tem uma fiscalização assim, SUSEP, porque não é uma seguradora, né? Não tem uma fiscalização maior. Mas ela tem a Receita Federal, que a contabilidade fornece as informações para ela. Então, sim, a Receita Federal, muitas vezes, ela notifica com as informações que a contabilidade passa ou uma terceira, um fornecedor passa declarando que teve serviço prestado para o associado. Mas não temos aí uma questão tributária, regulamentação para poder ter uma margem de segurança até para os associados. A questão trabalhista, o que pega dentro dessas associações? A associação trabalhista é o seguinte, ela tem uma carga tributária muito grande para a contratação de funcionário pela associação. O único imposto que ela não é isento é a questão do INSS patronal. Então, assim, a gente sempre faz aí um planejamento com nossos clientes e percebe o seguinte, quanto mais ele contrata, né, o trabalhista ali, a gente tem que regulamentar uma forma de aumento salarial, porque não tem um sindicato, nem sindicato trabalhista
ou patronal para essa área. Então, assim, ele segue o aumento do próprio salário mínimo. Então, o pessoal tem que fazer um plano de cargos e salários e alinhar dessa forma. Aí fica o risco de algum funcionário se sentir lesado porque não aumentou o salário conforme outras categorias, só que não é de empresas limitadas, que não tem nada a ver com o associativismo, e aí pode ter o risco de ser questionado pelo Ministério Trabalhista, né? Essa gestão inteligente que vocês fazem gera economia para a associação? Quando a gente fala de economia, a gente pensa nessa questão tributária, mais pelo planejamento tributário de trabalhista. Mas a gente faz uma gestão de contencioso, para evitar multas, evitar contestamento do próprio associados, porque, de forma geral, se a gente for pensar a associação, como ela não tem um imposto, ela é muito tranquila de você ter a questão da legislação tributária ali, você não vai ter um pagamento de imposto, e aí você fazer o acompanhamento e o planejamento tributário é muito tranquilo sobre isso. Só que o que a gente percebe é que os nossos fornecedores passam o risco para o associativismo. Então a associação ele tem que ficar muito ferrinho de dentista com seus fornecedores e cobrar deles todos os documentos, principalmente contratos de prestação de serviço, bem alinhado para que a história seja contada desde da contratação, da medição do serviço tomado e da nota fiscal emitida. O que acontece muito com os fornecedores? Eles fazem um contrato de um serviço, faz a medição de um serviço que não tem nada a ver e a nota fiscal, outro serviço, ou seja, 3 contos diferentes. Então, isso que a gente faz com o nosso cliente. Acaba que o nosso contencioso é evitar que o erro do fornecedor passa responsabilidade para a associação. E depois a Receita Federal vem e CREO, né? Vem e cobra de quem está tomando o serviço também, porque ele é corresponsável, né? Porque às vezes ele acha que a economia tributária que o fornecedor está fazendo por emitir uma nota de serviço, um exemplo claro, o fornecedor foi fazer uma consultoria jurídica, qualquer tipo de consultoria, e emite uma nota de locação, né? Então, isso aí gera uma economia para o fornecedor, mas passa a responsabilidade para o tomador. Então, isso aí que a gente tem que estar sempre orientando e validando. Essa nota aqui, cadê o contrato dela? Aí, quando a gente faz a relação, nós vemos que está toda inconsistente. Eduardo, muito obrigada pelas dicas compartilhadas aqui, dicas preciosas, hein, para quem é do segmento. Obrigada. Sim, eu que agradeço. Eu acho que é muito importante o associativismo aí no mercado. Eu acredito muito nessa atividade, tá? Excelente, obrigada. Esse foi mais um bate-papo aqui direto do nosso podcast no estúdio no meio da feira. E tem mais entrevistas, não saia daí.